O título dessa aula é Quem eu sou? E nós vamos falar um pouco sobre propósito. É por isso que casa totalmente, com a gente falando sobre o plano de salvação e depois descobrir qual é o propósito disso para mim. Por que isso aconteceu? Qual é o meu propósito da minha existência, da minha vida aqui nessa terra, E aí alguns dos maiores questionamentos dos seres humanos, que estão sempre buscando resposta para algumas perguntas. De onde eu vim? Para onde eu vou? Afinal de contas, para que eu estou aqui nessa terra? São questionamentos que estão sempre na nossa mente, a gente está sempre querendo saber para que eu estou aqui nessa terra. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E pensar sobre essas coisas, tentar buscar respostas para essas perguntas, vai nos levar a entender o propósito de Deus para nós. Vai elevar o nosso nível na nossa vida espiritual. Vamos chegar num nível mais profundo, até onde a gente sabe, eu estou aqui nessa terra para isso. Só que na nossa atualidade, na sociedade que a gente tem vivido, existe uma deficiência, porque quando a gente fala sobre propósito de vida, quando a gente faz esses questionamentos de para que eu estou aqui, de onde que eu vim, para onde eu vou, surgem algumas respostas como realização pessoal, eu estou aqui para ser feliz, eu estou aqui nessa terra para minha satisfação, para ser feliz. Ou então eu estou aqui por causa da minha profissão, eu nasci para ser um médico, eu nasci para ser um advogado, Ou então, eu nasci para ser mãe, ter 2 filhos. Então essas respostas a gente sempre vê essas respostas quando a gente fala sobre propósito de vida. Só que tem um problema. Essas respostas, elas estão sob a nossa ótica humana. Elas não estão sob a perspectiva de Deus, Pode ser sim que Deus tenha um propósito para você através da sua profissão, através da sua formação, mas não é o seu propósito fim. Isso é um propósito meio para alcançar um propósito muito maior, muito mais profundo que Deus tem para nós. Amém? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse propósito. E como a gente está falando sobre buscar o propósito em Deus, nada melhor do que a gente voltar lá no começo, Lá na criação. Lá em Gênesis 1:1 fala, Que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí eu queria ler com vocês um versículo que está lá em Jó 12, capítulo 12, versículo 10, que fala também sobre esse processo de criação, Que Deus nos criou. Todo mundo já abriu? Fala assim: na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Então, nas mãos do Senhor está toda a nossa vida, toda a nossa alma, todos os nossos dias foram contados e descritos pelo Senhor, Está nele, vem dele esse propósito para nós. Então, olhando sob essa ótica da busca do nosso propósito, buscando a ótica de Deus, nós vamos ter que trocar as perguntas: o que eu quero ser? Para o que Deus quer que eu seja? O que eu devo fazer com a minha vida? Vamos trocar essa pergunta para o que Deus quer que eu faça da minha vida? Quais são os meus planos para o futuro? Vamos trocar essa frase para o que Deus tem, o que eu preciso planejar em Deus para o meu futuro. Amém? Bom, e aí quando a gente fala sobre buscar o nosso propósito, quando a gente está diante de um objeto desconhecido, você está aqui com um instrumento aqui que você nunca viu, você não sabe para que serve. Como que você vai descobrir para que aquele objeto, aquele instrumento, aquele equipamento ali foi criado? Ou você vai no manual de instruções, Ou você vai direto para a pessoa que inventou aquilo ali. Você vai no criador daquela coisa e pergunta para que essa coisa aqui foi criada, Então, como nós estamos falando do nosso propósito de vida, nós temos aí que acessar o coração de Deus, os planos do coração de Deus para nós,
para descobrir qual é o nosso propósito de vida. Porque se você simplesmente pegar aquele objeto, tentar usar ali na marra, tentar descobrir na marra, você pode estragar o objeto, você pode correr um risco de vida com esse objeto, né? E pode usar de maneiras inadequadas para um propósito, né, que não foi o determinado para ele, né? E aí a gente vai num texto que eu amo, lá em Salmos 139, é um salmo de Davi, e ele estava assim, numa certeza, né, de que todos os seus dias foram planejados pelo Senhor. Ele estava ali descrevendo o poder de Deus quando o criou, né? O poder de Deus nessa terra, sobre todos nós seres humanos. E nós vamos ler um trecho grande aí. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 24, entendendo mesmo, esmiuçando um pouco esse texto. Do versículo 1 até o versículo 4, nós vamos ver Davi ali declarando que Deus conhece tudo ao nosso respeito. Vamos lá. Versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Que forte, né? Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado e não o consigo atingir. Aí do versículo 7 ao versículo 12 nós vamos ver uma descrição de que não há como nos escondermos de Deus. Olha que lindo. Para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. E aí do 13 ao 16, nós podemos ver que o Senhor nos criou, que foi o Senhor que conduziu o nosso processo de gestação, e o Senhor planejou a nossa história. Vamos lá no 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram quando era substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os seus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e contra teus inimigos, falam malícia. Aí até o 24, ele continua descrevendo ali esse processo, né? Que Deus nos conhece, que Deus nos sonda. E é maravilhoso porque nós vemos que Deus planejou, Deus tem em suas mãos cada um dos nossos dias, né? Então, se a gente quer buscar o nosso propósito de vida,
não tem lugar melhor para a gente ir do que buscar isso diretamente do Senhor, daquele que nos criou, não é verdade? Bom, eu sempre falo que o Senhor, Ele criou o homem de uma forma especial, né? Que se Ele quisesse simplesmente ter criado o homem igual Ele criou a natureza, né? Os animais, criou um boi, pá, nasceu lá, né? Ele não, o homem, Ele fez de uma forma especial. Né? Ele colocou suas mãos no barro, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, colocou no homem a sua própria essência, né? E ele colocou no homem uma sede, um desejo pela eternidade. Então, tem todo um diferencial na criação de Deus quando ele criou o homem. E aí, quando a gente olha para a nossa vida e acha que o nosso propósito de vida é simplesmente ser um médico, ser um advogado, ser um juiz e ser um promotor, né? Ser um veterinário. Não, eu nasci para ser veterinária, eu nasci para ser mãe. Ou até mesmo quando a gente coloca como propósito da nossa vida os próprios dons, né? Os dons que o Senhor me deu. Não, eu nasci para ser um pastor, eu nasci para ser profeta, eu descobri que eu nasci para ser mestre. Quando a gente coloca essas coisas como propósito da nossa vida, nós estamos diminuindo o propósito de Deus para nós. Como eu falei, essas coisas sim fazem parte de um grande plano de Deus, mas não são o propósito fim da nossa vida. É o propósito meio para alcançarmos um propósito, o propósito fim, o propósito maior, o plano geral de Deus para as nossas vidas, né? Então hoje nós vamos aqui tentar enxergar a vida como Deus enxerga, né? Tentar enxergar o propósito de Deus para nós através da perspectiva celestial, através da ótica de Deus. Só que aí, quando a gente fala de buscar esse propósito, existe um desafio, porque vai ter que ter uma mudança, tanto na nossa forma de agir, quanto na nossa forma de pensar. Vai ter que ter essa mudança, porque até então nós temos vivido os nossos dias, temos caminhado pensando apenas em como eu acho que a minha vida deve ser. E quando eu paro de olhar para mim, para o meu ego, para quem eu acho, para quem eu quero, para aquilo que eu sonho, e passo a viver, a buscar o propósito de Deus, vai ter uma ruptura. E isso é um desafio. Vocês estão prontos para buscar esse propósito e cumpri-lo? Vamos lá num texto lá em Marcos, que aí eu vou ver se de verdade nós estamos prontos para buscar e correr atrás desse propósito de Deus para nós. Marcos, capítulo 8, versículos 35 e 36. Amém? Fala assim, olha o desafio. Fala assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Esse texto é muito forte. Esse texto nos mostra o desafio que é buscar viver o propósito de Deus, colocando a vontade dele no centro, né? Não a nossa própria vontade no centro. E aí, depois desse texto, vocês ainda estão prontos para buscar esse propósito de Deus para sua vida? Amém. Então vamos lá. Lá no começo, quando Deus criou o homem, Gênesis 2:7. Como eu falei, o propósito de criação do homem foi diferente, né? Foi diferencial, assim, teve um toque especial, né? Fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente.
Então, ali desde o começo, desde Deus criando o homem, nós vemos que tem ali uma intimidade, né? Uma ligação de Deus com o homem. Como eu falei, não criou igual ele criou, que haja luz, né? Que haja o firmamento. Ele não criou o homem dessa forma. Teve um relacionamento ali desde o início, né? Uma ligação de Deus com o homem. E aí Deus soprou o fôlego de vida no homem. Então Deus soprou e encheu o homem da sua própria vida, da sua própria essência. E ali a gente vê uma palavrinha que a gente já viu lá na aula 1 do plano de salvação com Gabriel, que a gente também falou muito sobre esse texto, né, da criação do primeiro homem, de Adão, né, e fizemos um link ali maravilhoso com a vinda de Jesus, estabelecendo ali o cumprimento do plano de salvação que já estava estabelecido aqui mesmo em Gênesis. Nós vemos, né, quando depois do pecado, o Senhor fala que viria um homem e que pisaria a cabeça da serpente. Então, desde ali de Gênesis já está se iniciando o plano de salvação que culminaria lá na frente, né, com a vinda de Jesus Cristo à Terra. E aí nós falamos sobre essa palavrinha vida, que é essa vida que Deus soprou nas narinas de Adão, né, nas narinas do homem ali, naquele momento, fazendo com que o homem passasse a ser uma alma vivente. Essa palavrinha aí é a palavrinha Zoe, que é a palavra que significa vida de Deus. Porque a gente falando sobre o plano de salvação, nós falamos que nesse momento o Senhor soprou essa vida nas narinas do homem e encheu da sua própria vida, né? Encheu daquilo que havia nele. A essência dele passou a ser transmitida ali para dentro do homem. A partir dali é que ele se tornou uma alma vivente. E aí, Deus pega esse homem e coloca no jardim, né? O jardim do Éden. E era um jardim maravilhoso, e a Bíblia descreve aí como era, assim, maravilhoso esse ambiente onde o homem foi inserido, criado, cheio da essência de Deus, e inserido no jardim cujo nome é Éden, e significa prazer. O Éden ali era um templo de encontro de Deus com o homem. A gente vê ali esse primeiro lugar onde o homem pode se relacionar com Deus. E naquele momento ali, era só isso. O homem foi criado para isso, para contemplar, para viver na presença de Deus e aproveitar das maravilhas que ele havia colocado ali naquele lugar, né? E aí o Senhor vai, cria o homem e o coloca com 5 sentidos assim aguçados para experimentar, para degustar, para contemplar Deus em sua plenitude, né? Tudo que Adão tinha ali eram as maravilhas de Deus e a maravilha da sua presença, onde ele podia relacionar ali diretamente com o Senhor, né? E aí está o propósito do homem: experimentar Deus em sua plenitude, glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. Ou o contrário, né? Desfrutar, experimentar e assim declarar, desfrutar, experimentar e assim glorificar o Senhor. Era isso. Esse aqui é o propósito da criação do homem. E aí o Senhor vai e coloca no homem os sentidos aguçados, os olhos que contemplam a glória de Deus, os ouvidos para ouvir a sua voz, nariz para sentir a fragrância da sua presença, as mãos para tocar o seu rosto, para tocar a sua presença. E tudo isso como uma forma de experimentar, né, a presença, a glória do Senhor. E aí ele colocou a sua boca, né, que é para declarar, para proclamar aquilo que tudo ele já estava experimentando ali.
através dos outros 4 sentidos, através da sua boca, ele poderia declarar, glorificar e exaltar o Senhor por tudo que ele é, né? E por todas as maravilhas da sua criação. Amém? Coisa maravilhosa, né, pessoal? Nossa, o Senhor é perfeito, né? E o propósito dele para nós é simplesmente experimentar a sua presença e glorificá-lo por isso. Bom, e aí falando sobre o propósito de Deus desde a criação do homem, a gente pode identificar que toda a Bíblia, do começo ao fim, fala de 2 coisas. Se a gente vê lá desde a criação até o livro de Apocalipse, nós vemos 2 coisas. A primeira, relacionamento com Deus, né? A gente vê lá desde a criação o homem, Deus criando o homem e criando um lugar para eles se encontrarem, né? Vemos ali o jardim onde eles estão ali, o jardim onde ele foi colocado para ter esse relacionamento com Deus. E aí teve a queda, houve o pecado, e aí a gente vê a vinda de Jesus para restaurar esse relacionamento com Deus, né? E lá em Apocalipse, por isso que eu estou falando do começo ao fim, que a gente começa lá com essa criação do homem e chega lá em Apocalipse. Vamos abrir lá no último capítulo de Apocalipse, assim, para fechar com chave de ouro. Apocalipse 22, o versículo 17, diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Então a gente vê aí, também fala de relacionamento, porque fala de um alinhamento da igreja com o Espírito Santo se alinhando e no único propósito, clamar, vem, que é a vinda de Jesus, o retorno de Jesus com a sua glória, com o seu reino pleno, né, estabelecido, a sua glória sendo revelada de modo pleno sobre essa terra. A Bíblia se encerra com essa visão de João desse momento, né, e é a nossa busca, né, alinhar com o Espírito Santo para clamar, vem, para clamar pelo reino de Deus aqui, para esse retorno. Então a gente vê esse relacionamento do Espírito com a noiva, falando também sobre relacionamento, né? E vemos também, lá desde Gênesis até Apocalipse, a revelação da glória de Deus. Então nós vemos relacionamento e glória a Deus, a revelação da glória de Deus. Desde quando o Senhor começa a criar as coisas, né, do nada, que haja luz, pá, que haja firmamento e que hajam animais rastejando sobre a terra e nos mares, né, o Senhor ali revelando a sua glória, criando o homem, soprando o fôlego de vida, né, no homem. E lá em Apocalipse, falando sobre o retorno de Jesus, estendendo a sua glória, firmando o seu reino, né, estabelecendo em definitivo o seu reino e a sua glória de modo pleno, né? Então a gente vê a Bíblia começando e terminando com essa revelação da glória de Deus. E aí a gente vê que o que a gente experimenta hoje é aquilo que a gente vê lá em 1 Coríntios 13, né? É parte, é apenas uma parte. E aí fala também lá que hoje vemos como por um espelho, né? Temos ali experimentado da glória de Deus, mas é uma parte, é apenas um reflexo, né? Imagine só quando o nosso rei voltar e nós tivermos diante da glória dele revelada de modo pleno. Que maravilhoso! Essa deve ser a nossa busca, né? E aqui eu anotei uma frase do pastor e conferencista Aidan Wilson Tozer. Eu acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza. Olhem que frase profunda. Anota aí no seu caderninho, né? Depois posta aí no Instagram, anota essa frase, que coisa maravilhosa.
A adoração ao Deus amoroso é toda a razão da existência do homem. É por isso que nascemos de novo, é por isso que fomos criados e é por isso que fomos recriados. É também por isso que existe uma igreja. A igreja cristã existe para adorar a Deus em primeiro lugar. Todo o resto deve vir em segundo, em terceiro, em quarto ou em quinto lugar. Então, o primeiro objetivo da nossa vida é adorar a Deus. E aí, vamos falar um pouquinho sobre adorar a Deus. O que é adorar a Deus? É viver para satisfazer ao Senhor, né? E esse é o nosso principal propósito de vida. E eu queria trazer aqui alguns esclarecimentos sobre adoração. Vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 17. Para esclarecer sobre adoração, sobre satisfazer a Deus, sobre agradar a Deus, tem um versículo aí tão simples, mas que é tão exato, né, sobre satisfazer a Deus, que é uma frase do próprio Deus para o seu Filho Jesus, né? Ele diz assim: "E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." O que tinha acontecido ali? Jesus tinha se batizado, né? Jesus tinha vivido 30 anos da sua vida no anonimato. Ali ele ia começar o seu ministério, né? E teve ali esse ato de se batizar, de obedecer a Deus, né? E algo tão simples. E Deus declarou que ali naquela atitude, Jesus estava revelando algo, né? Estava tendo uma atitude e era nisso ali que o Senhor tinha o seu prazer. Era isso ali que agradava a Deus. E eu acho interessante porque depois disso aqui, Jesus fez coisas tão maravilhosas, né? Ressuscitou mortos, curou pessoas e levantou paralíticos e fez tantas coisas assim que aos nossos olhos são, nossa, meu Deus. Mas ali naquele ato de obediência, de simplicidade e até de humildade, porque Jesus, sendo quem ele era, talvez não precisasse ali, né, desse novo nascimento, né, dessa atitude do batismo, mas ele se submeteu, ele obedeceu e essa atitude revelou ali que Deus estava se agradando daquilo, né? Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Olha que coisa simples, olha que coisa maravilhosa. Então, vamos esclarecer aqui algumas coisas, 3 coisinhas muito simples. 1. A adoração é mais do que música. E isso, eu tenho falado tanto sobre isso, né? Vocês que estão me assistindo aí, se ouviram as últimas oportunidades que eu tive aqui de trazer uma palavra, eu falei muito sobre adoração, né? E justamente essa aula caiu novamente com esse tema para mim. Porque a gente liga muito a adoração ao momento de louvor da igreja, né? A gente liga muito a adoração aos cânticos, às músicas que cantamos para o Senhor. Mas a adoração é mais do que isso. A adoração é ali o seu desejo sincero, profundo, de agradar a Deus com todos os detalhes da sua vida. Com tudo que você é, com tudo que você faz. Se você pega essa Bíblia aqui e carrega, você faz isso com o coração, querendo agradar ao Senhor com isso. Isso é adoração, é uma vida que quer agradar a Deus. E nós vamos ver depois Jesus dando uma instrução para uma pessoa sobre o que é adoração, né? Segundo o esclarecimento, a adoração
não é para o nosso benefício. E eu também tenho batido muito nessa tecla, falando sobre Davi, né? Falando sobre o tabernáculo de Davi, a tenda que Davi armou ali para colocar a arca de Deus, né? E o coração de Davi empenhado a agradar a Deus em todo o tempo, a prestar adorações 24 horas para Deus, né? Então, a gente vê aqui que não é aquilo que eu quero sentir. Adoração não é eu chegar para Deus clamando pela presença dEle porque a presença dEle é gostosa, clamando pela presença dEle porque eu quero sentir alguma coisa, porque eu quero receber alguma coisa. Eu tenho batido muito nessa tecla. Há sim momentos de busca pela presença e é necessário sim, né? Mas uma coisa é essa busca pelo poder, pela presença de Deus, absolutamente necessário para a nossa vida cristã. E outra coisa é a adoração, por quem Ele é, pelas obras das suas mãos, pela sua criação, né? Pela presença dEle, pelos atributos que Ele tem. E aí a gente precisa diferenciar esses dois momentos, né? E a adoração, então, nos faz lembrar da centralidade de Deus. Que é Ele o centro, é exaltar a Ele, é dizer quem Ele é e fazer isso em verdade, em espírito. Nós vamos ver mais lá na frente, né? Não é da boca para fora, não é por aquilo que eu quero receber, porque hoje eu estou num momento mal, estava precisando dar uma alegradinha, buscar a presença do Senhor, né? Isso aí é necessário sim, como eu já disse, mas adoração é colocar Deus no centro, amém? Terceiro esclarecimento sobre a adoração não é uma tarefa da sua vida, não é uma coisa que você tem que fazer. A adoração é a sua vida. A adoração é o seu propósito de existência nessa terra. E não é aqui só na igreja, não é só nos momentos, né, de reunião. Vamos fazer um momento de adoração? Não. Vamos fazer um momento de adoração, mas que isso já venha você praticando no seu dia, dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você estuda, exaltando ao Senhor, agradando ao Senhor no seu dia a dia e nas coisas simples. Amém? Foi para isso que fomos criados, para adorar, para agradar a Deus. E nós só vivemos plenamente aquela vida Zoe que nós falamos, que é a vida de Deus para nós. A gente só vive essa vida quando estamos alinhados com esse propósito. Você já percebeu que às vezes está faltando alguma coisa? É quando a gente está desalinhado do propósito, né? A gente sempre vai ficar sentindo que está faltando algo, está faltando alguma coisa, não está tudo bem, está faltando alguma coisa, porque a gente precisa alinhar com esse propósito de Deus para nós, porque Deus, quando Ele soprou a essência dEle em nós, ali Ele colocou em nós essa sede, essa fome pela eternidade. E quem é que vai suprir essa eternidade em nós se não for um Deus eterno? Se não for um Deus de glória eterna? Não é verdade? E aí o que Satanás fez? Lá, desde a queda do homem, lá no início em Adão e Eva, ele colocou no homem uma distorção nessa sede do homem de adorar algo que é eterno, né? Ele colocou ali, ele deturpou um pouco e colocou que esse impulso adorador do homem, né, fosse direcionado para outra coisa. Ele apenas jogou ali no homem um interesse diferente desse interesse central, desse desejo central de adorar somente a Deus. Colocou o homem com um desejo de adorar o eu,
as suas vontades, o meu ego, é o que eu quero, é o que eu sonho, né? Colocou o homem com o interesse adorador, o interesse de adorar o dinheiro, a formação, né, a sua profissão. E aí eu cito aqui novamente o impulso adorador do homem direcionado para os seus dons, direcionado para os seus títulos eclesiásticos, aquelas coisas que a gente faz dentro da igreja ou até fora mesmo e tomamos aquilo como nosso ministério. E aí a pessoa pega aquilo como se fosse o propósito, o centro da vida dela. E aí eu queria lembrar para você que isso são coisas que nós fazemos para Deus, né? E o que nós fazemos para Deus não é maior do que aquilo que a gente é nele. Aquilo que nós fomos criados para ser. É apenas algo que nós fazemos para servi-lo, né? O que importa é quem nós somos de verdade e o que nós somos criados para ser e buscar nos alinhar com esse propósito. Amém? E aí eu queria ler com vocês um texto que está lá em João 4. Nós temos aqui um encontro profético. Um encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus estava passando por Samaria, indo da Judeia para Galileia e teve esse encontro profético com essa mulher samaritana. Nós vamos ler ali no versículo do 20 ao 25, ali já no final ali da conversa deles, onde Jesus está ensinando para aquela mulher a verdadeira adoração. Olhem que pontos tão específicos que Jesus trata com essa mulher. A mulher disse, né? Lá no 19. Disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. E aí no 20. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas vem a hora, e essa já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí a mulher no 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí o 26, só para encerrar. Disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Aí Jesus se revela em definitivo para essa mulher, né? E aí, por que eu falo que é um encontro profético? Não, antes disso, vamos entender melhor o contexto ali. Lá no versículo 13 e 14, essa mulher pediu água, né? Não. No versículo 7, Jesus lhe pediu água, dá-me de beber. Aí eles têm, né, um primeiro contato ali, uma primeira conversa. E no versículo 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, ali Jesus já explica para ela, ele dá uma apresentação, uma breve apresentação do reino, né? Ele apresenta para ela que ele tem uma água diferente para dar para essa mulher. É uma água que mata a sede. Mais do que isso, a pessoa que beber dessa água nunca mais terá sede. Mais do que isso, a pessoa que beber dessa água vai
ter dentro dela uma fonte jorrando para a vida eterna. Então a gente já tem ali uma apresentação do reino, né? A mulher já fica interessada, que água é essa? E aí no versículo 19, ali até o versículo 19, Jesus apresenta palavras de conhecimento sobre essa mulher. E aí no 19 ela reconhece: Senhor, vejo que és profeta. E aí o texto que a gente leu do 20 ao 24 é Jesus explicando para ela sobre a adoração, né? Ele fala que chegaria um momento que não seria, a adoração não estaria restrita nem neste monte e nem lá em Jerusalém. Chegaria esse momento, e eu acredito, e no 23 também fala, né, que esse momento já chegou, né, que é o momento onde nós não estamos restritos a lugares, a adoração está na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não é verdade? E aí, Jesus falou isso, né, que não estaria restrito a lugares. Aí no 22, outra coisa que Jesus ensina sobre a adoração para essa mulher: vós adorais o que não conheces, nós adoramos o que conhecemos. Então ali Jesus fala sobre conhecer, né? Ali Jesus apresenta para ela o relacionamento que é importante para você adorar. Você não vai adorar uma coisa que você não admira, né? Uma coisa que você não conhece, que você não experimentou, porque senão vai ser uma adoração mecânica. Uma adoração profunda é daquilo que você experimenta, aquilo que você ama, aquilo que você admira. Aí sim você dá uma verdadeira adoração, né? E aí, outro ensinamento de Jesus para essa mulher. No 23, na parte B, estes são os adoradores que o Pai procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Né? Então, no 23 aí, Deus esclarece para essa mulher que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Engraçado, porque por mais que nós somos criados para isso, né? Nós nascemos para isso, fomos formados com esse propósito, essa sede pela eternidade em nós, esse desejo adorador. E ainda assim, o Pai procura, está em falta, não é verdade? E aí no 24, ele fala novamente: Deus é Espírito. Mais um esclarecimento aí. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É por isso que eu falo que nós precisamos desassociar a adoração de período de louvor à adoração de música. Porque quando a gente associa isso, a gente pode tender a fazer isso mecanicamente, a achar que nós só vamos encontrar a presença de Deus, só vamos adorar a Deus quando tiver uma música, nos momentos de louvor na igreja, né? E não é assim. A adoração, ela vem de um coração do espírito mesmo. E aí, quando a gente fala que adoração é espírito, a gente entra numa discussão muito maior, né, sobre corpo, alma e espírito. E aí o espírito é o responsável por nos relacionar com Deus, né? O espírito é aquilo que Deus colocou em nós que nos faz relacionar com Ele. É a nossa serenidade, entra ali também a nossa racionalidade, o nosso desejo, né? Não aquele desejo desesperador da alma, né? Mas a gente iria entrar numa discussão muito mais profunda que não vai caber aqui agora, mas fala sobre esse interesse em adorar o Senhor. E em verdade, fala sobre sinceridade, né? De ser aquilo que você quer fazer naquele momento. Adoração é isso. Você querer fazer aquilo, não vai adiantar você fazer de uma forma mecânica, por causa do louvor, tem uma música aqui, eu achar que isso é adoração, né? A adoração a Deus tem que ser em espírito e em verdade. E ali são esclarecimentos preciosos que o Senhor dá para essa mulher, né?
Ele ensina para ela o que é a verdadeira adoração. E aí, o Messias se revela a ela depois de tudo isso. Ele apresentou brevemente o reino quando ele falou sobre a água. Ele deu palavras de conhecimento para ela, revelou, né, que ele conhecia aquela mulher. Aí ele deu uma aula para essa mulher sobre adoração. E aí, no versículo 26, lá no 25 ela fala, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, e ele, quando vier, nos anunciará essas coisas. Aí Jesus fala, sou eu sou o Messias, sou eu que falo com você. Aí Jesus se revela, Jesus revela a sua glória, né? Tudo aquilo que ele estava ensinando ali para aquela mulher, aí ele fala, sou eu, né? Eu sou esse aqui que estou falando com você. E por que eu falo que esse é um encontro profético? Aí eu queria que a gente voltasse lá no texto que a gente já leu, lá em Apocalipse, no finalzinho lá, na última página, lá no último capítulo de Apocalipse, lá no versículo 17, naquele mesmo versículo que a gente viu do alinhamento da noiva com a igreja, clamando vem. Aí na parte B do versículo fala, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida, aquela mesma água que Jesus havia oferecido lá para aquela mulher, apresentando o reino, né? Quem beber dessa água nunca mais terá sede, e essa água vai ser no interior dessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É essa mesma água aqui de Apocalipse 22, 17, o Espírito se alinhando à noiva, clamando vem, e dizendo que quem tem sede pode vir e receba dessa água, da água da vida. Nossa, que coisa tremenda, muito forte, amém? Então eu queria só para concluir aqui, a gente fechar mesmo essa aula. A gente falou aqui sobre essa vida plena, essa vida com propósito, que é essa vida Zoe. É essa vida de Deus para nós, é uma vida alinhada. Como eu falei, quando a gente está fora dessa vida, desse alinhamento, a gente vai ficar sempre sentindo, está faltando alguma coisa, está faltando assim um ajuste, né? E é isso, é esse alinhamento com o propósito para o qual você nasceu. E aí, tem algumas coisas que a gente, então, vamos caminhar. Eu queria aqui que você se dedicasse após essa aula, não seja só um cumprimento aí das aulas que a gente estabeleceu no material para você passar para o próximo nível, mas que venha realmente te levar a essa busca de descobrir algumas coisas em Deus, né? Não é da sua própria vida, não é dos seus próprios sonhos, descobrir em Deus algumas coisas. Primeira coisa, anota aí para você orar em cima disso. Vamos lá. Para qual objetivo eu estou nessa terra? 2. Como deve ser o meu caráter? Porque se eu tenho uma missão a cumprir aqui nessa terra, eu digo uma missão meio, né? Porque o objetivo fim é adorar, agradar a Deus, né? Então, se eu estou aqui nessa terra para agradar a Deus, e através de que esse meio para chegar nesse fim, eu preciso buscar dele, haverá um processo de transformação da minha pessoa. Haverá um processo de transformação do meu caráter para que eu esteja pronto e alinhado com o Espírito Santo, né? Como diz lá em Apocalipse 22, desse alinhamento da noiva com o Espírito, clamando vem, né? Nos últimos dias. Terceira pergunta. Qual será a contribuição da minha vida nessa terra? O que eu vou deixar aqui de legado
né? Qual é a minha contribuição para as pessoas? 4. Qual é a mensagem que eu devo carregar com a minha vida? A sua vida, querendo ou não, deixa um rastro. Por onde você passa, né? Você deixa ali marcas. Essas marcas são essa mensagem. E qual é essa mensagem que Deus quer que você deixe ali em todos os lugares que você passa? E 5º, e por último, quem são as pessoas que eu devo influenciar com a minha vida? Através da minha vida, quem são as pessoas que Deus quer, que Deus estabeleceu para que sejam ali responsáveis por receber essa marca, essa mensagem que eu carrego com a minha vida? E isso é muito forte, são essas 5 perguntinhas e eu quero mesmo que você se dedique a buscar, a descobrir as respostas para essas perguntas, amém? E ali, eu queria encerrar com um versículo que eu amo e que eu acho assim que vai encaixar perfeitamente em tudo que a gente falou aqui sobre propósito, sobre a vida de Deus para nós e também sobre o desafio que vai ser buscar esse propósito, né? E nos alinhar a esse propósito. Romanos 11:36. É muito forte esse texto. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse versículo fala da centralidade de Deus, né? É por causa dele, é para ele. Ele é o começo, o objetivo e o fim, né? De todas as coisas. O centro de todas as coisas é o nosso Deus. Nós devemos buscar viver tendo isso muito claro na nossa mente. A centralidade de Deus. Amém? Então vamos orar. E realmente que não venha ser simplesmente, como eu disse, né, uma aula para você marcar presença, para você cumprir alguma coisa aqui na igreja, mas que seja realmente um despertar para essa busca desse propósito do Senhor. Amém? Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse momento, por essa aula, por esse ensinamento, Pai. Pedimos ao Senhor que nós venhamos cada dia descobrir os propósitos do Senhor para nós e venhamos buscar nos alinhar a esse propósito, Pai, e cumprir a Tua vontade aqui nessa terra. Em nome de Jesus, que a nossa vida aqui nessa terra venha declarar a centralidade do Senhor em todas as coisas, porque é para o Senhor, é por causa do Senhor e é pelo Senhor todas as coisas, Pai. Sabemos que os seus juízos e os seus caminhos são insondáveis. E no Senhor nós vemos a riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento. E nós não podemos conhecer a mente do Senhor. Então é por isso que nós buscamos esse propósito do Senhor. Buscamos o propósito da nossa vida em Ti, Pai. Nos ajude, nos alinhe, nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém?